O que essa geração trouxe pra gente? O que essa relativização das coisas trouxe pra gente, trouxe pro homem? Trouxe pro homem aquela não necessidade mais que antes ele tinha de ser um provedor, um protetor e um procriador. Traduzindo isso para a raça humana, como é que é o alfa? Como é que é o beta? E como é que é o homem ideal? O beta, eu tenho uma forma mais ou menos carinhosa de chamar os homens beta, que é, a gente coloca isso nas redes sociais e acabou se popularizando, que é um termo Enzo. O que é o Enzo? O Enzo, primeiro a explicação, né? Ali mais ou menos na década de 20, a geração que nasceu na década de 20, havia uma certa moda na época que era de colocar o nome dos filhos de Enzos, certo? E estes Enzos, né, como eram assim batizados, a moda das mulheres eram as Valentinas e a moda dos meninos era Enzos. Todos os meninos que nasciam, pelo menos de cada 3 meninos, um chamava Enzo. E esses homens que nasceram ali na década de 20, né, eles acabaram crescendo e acabaram se tornando a geração que hoje está na faixa dos 20 anos de idade, 20, 22, 25 anos de idade. Esta geração fica mais fácil da gente entender quando eu falo sobre homens fracos, homens inseguros, homens violentos, homens tipo beta. São os Enzos. É por isso que a gente chama eles de Enzos. Naquela época era moda este nome. Então pensa comigo, a coisa acontece um pouquinho mais lá atrás. Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, todo homem era convidado a ser homem. Por quê? Porque não havia comida suficiente. Porque havia um medo corrente. Havia-se uma tensão no mundo. Durante a Segunda Guerra Mundial, o que um adolescente europeu queria, sobretudo, era poder pegar em armas e ir para a guerra defender seu país. Era o que um adolescente norte-americano pensava, era o que um adolescente russo pensava. Ele queria pegar em armas. Aos 16, 17 anos, ele já queria fazer logo 18 anos, pegar em armas e ir para a guerra defender a sua nação. Havia esse pensamento de proteção, de patriotismo. Homens que estavam dispostos a sair para trabalhar, para ralar, para acontecer, né, para transformar a realidade, para prover as suas casas, prover, proteger e procriar. Homens que estavam dispostos a isso. Contudo, após a Segunda Guerra Mundial, há uma verdadeira revolução. Uma revolução cultural e sexual. Com essa revolução cultural e sexual, acontece um movimento. A criação de algumas coisas como, por exemplo, a pílula anticoncepcional, a liberdade sexual, a pornografia. Tudo isso que foi criado e desenvolvido pós-Segunda Guerra, esse certo libertarianismo que foi criado, esta geração sexo, drogas e rock and roll, Woodstock, enfim. O que essa geração trouxe pra gente? O que essa relativização das coisas trouxe pra gente, trouxe pro homem? Trouxe para o homem aquela não necessidade mais que antes ele tinha de ser um provedor, um protetor e um procriador. Ele não precisava mais ser isso. Ele podia agora ser um homem mais fraco. Um homem que tinha relação sexual com a mulher somente pelo prazer, porque agora ela toma anticoncepcional. Então agora ele tem uma certa liberdade sexual de pegar a mulher que ele quiser e a responsabilidade agora é toda dela de engravidar ou não. Pronto. Agora não há mais uma cobrança, né? Se for pensar na geração dos nossos bisavós, um homem que engravidava uma mulher, ele tinha a obrigação moral de guardar aquela mulher. Hoje não. Hoje, pelo contrário, ele é talvez até levado a abandonar aquela mulher. Se você não gosta dela, deixa ela cuidar dessa criança sozinha. O máximo que você vai fazer é pagar uma pensão ali no final do mês e tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, o que acontece? Há uma certa influência da cultura no desenvolvimento desse homem imaturo. Este homem imaturo, que não é capaz de prover, proteger e procriar, ele diminui essencialmente o seu VSM. São homens fracos, homens betas, homens Enzos.